O que é precisamente uma galáxia? Imaginem uma metrópole imensa, unida pela gravidade, não de prédios e pessoas, mas de estrelas. Cada estrela, um sol, potencialmente com a sua própria família de planetas. Estes universos ilha contêm vastas nuvens de gás e poeira interestelar, a matéria-prima para futuras gerações de estrelas. A nossa Via Láctea é apenas uma dessas cidades de estrelas, um disco rodopiante de luz e sombra na vasta expansão cósmica. No coração de muitas galáxias, esconde-se um buraco negro supermassivo. Este não é o buraco negro de massa estelar, mas sim verdadeiros colossos, com milhões a milhares de milhões de vezes a massa do nosso Sol. A sua atração gravitacional é tão imensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar ao seu alcance depois de cruzar o horizonte de eventos. A rodear este monstro central, encontra-se frequentemente um denso enxame de estrelas, movendo-se a velocidades incríveis. Para além da protuberância central e do seu buraco negro residente, muitas galáxias, como a nossa Via Láctea, desdobram um disco majestoso. Esta estrutura achatada e em rotação é onde se encontra a maioria das estrelas, gás e poeira de uma galáxia. É uma região vibrante e dinâmica, muitas vezes adornada com belos braços espirais. Estes berçários estelares são onde nascem estrelas jovens, quentes e azuis. E a envolver toda a estrutura visível do disco e da protuberância está o halo galáctico. Esta é uma região vasta, aproximadamente esférica, muito maior do que a parte luminosa da galáxia que costumamos ver. É escassamente povoada por estrelas velhas e antigos enxames estelares conhecidos como enxames globulares. Mas, mais significativamente, acredita-se que o halo seja dominado pela matéria escura. O halo é um andaime fantasmagórico e invisível sobre o qual a galáxia visível é construída. As galáxias apresentam uma espantosa variedade de formas e tamanhos. As mais icônicas são as galáxias espirais, como a nossa Via Láctea e Andrômeda. Caracterizam-se por um bojo central brilhante e braços espirais magníficos. Algumas possuem uma barra central de estrelas. Depois encontramos as galáxias elípticas. São aglomerados de estrelas lisos, sem grandes feições. E temos as galáxias irregulares. Não possuem uma forma distinta e regular. Muitas exibem uma formação estelar vigorosa. Uma galáxia grande pode conter centenas de milhares de milhões de estrelas. Estimativas sugerem que existem talvez 2 bilhões de galáxias no universo observável. A dança das galáxias é coreografada por uma força fundamental, a gravidade. Isaac Newton descreveu esta atração universal entre objetos com massa. Na Terra, mantém-nos no chão; no espaço, mantém os planetas em órbita, e as estrelas em órbita nas galáxias. Nas escalas mais vastas, dita como as galáxias, se movem e interagem. Cada colisão é um testemunho da gravidade. A matéria escura é a chave para entender a rotação galáctica. Invisível, mas com influência gravitacional inegável. Supera a matéria visível em massa. A dança cósmica é orquestrada por este marionetista invisível. No vasto teatro do cosmos, galáxias valsam ao som da gravidade. A Via Láctea e Andrômeda estão em rota de colisão, aproximando-se a 110 km/h. Em 4 bilhões de anos, elas se fundirão, criando um espetáculo cósmico. As estrelas passarão como fantasmas, mas suas órbitas mudarão dramaticamente. No coração de quase todas as grandes galáxias, reside um buraco negro supermassivo. Quando as galáxias se fundem, estes gigantes gravitacionais iniciam uma espiral inexorável. Eventualmente, colidem e formam um buraco negro maior, enviando ondas gravitacionais.
A galáxia resultante, Milcomeda, brilhará intensamente com a luz de novas estrelas. Após milhões de anos, uma nova galáxia elíptica gigante emergirá. Os braços espirais desaparecerão, dando lugar a uma nova ordem cósmica. Se nos afastarmos ainda mais, para além da escala das galáxias individuais, uma estrutura grandiosa emerge da escuridão. As galáxias organizam-se numa vasta rede tridimensional, a teia cósmica. Imagine uma esponja gigantesca, com fios e nós densos de galáxias e buracos como vastas regiões de vazio. Esta é a arquitetura em grande escala do universo. Dentro desta vasta teia cósmica, a nossa própria Via Láctea não é uma ilha isolada. Fazemos parte de Laniakea, um superaglomerado de galáxias. Laniakea significa céu imenso, uma designação apropriada. É definida pelo movimento coletivo das galáxias. Como uma bacia hidrográfica cósmica, Laniakea é colossal. Contém cerca de 100 mil galáxias, incluindo a Via Láctea e Andrômeda. A extensão total de Laniakea é de aproximadamente 520 milhões de anos-luz. A luz levaria mais de meio bilhão de anos para atravessar Laniakea. É um império de galáxias unidas por laços gravitacionais. Definir os limites de Laniakea não é simples. As bordas são determinadas pelo fluxo gravitacional. Os astrônomos mapearam os movimentos de milhares de galáxias. Descobriram que a Via Láctea está a ser puxada para uma região específica. Esta região é conhecida como o Grande Atrator. O Grande Atrator é uma concentração de massa vasta e difusa. A sua natureza exata ainda é objeto de estudo. A sua influência gravitacional é inegável. Laniakea representa o nosso bairro cósmico mais amplo. No vasto teatro do cosmos, onde as leis da física dirigem um balé de proporções inimagináveis, existe um drama contínuo. Falamos do canibalismo cósmico, um processo onde galáxias maiores consomem suas vizinhas menores. Não imagine uma carnificina violenta e instantânea. Pense antes numa lenta e inexorável absorção. Um abraço gravitacional que se estende por bilhões de anos. Este é um dos motores fundamentais da evolução galáctica, moldando a tapeçaria do universo. As protagonistas menores nesta dança cósmica são as galáxias anãs. Elas são as mais numerosas no universo, superando em muito suas primas gigantescas. Frequentemente, são menos luminosas, contendo apenas alguns bilhões de estrelas. Algumas são versões em miniatura de espirais ou elípticas, enquanto outras são mais irregulares. Massas disformes de estrelas, gás e poeira. Elas são os blocos de construção errantes, os restos de uma era anterior de formação galáctica. E para as galáxias maiores, representam uma fonte vital de sustento, o plâncton do oceano intergaláctico, esperando para serem lentamente assimiladas. O mecanismo por trás deste banquete cósmico é a força mais fundamental e persistente do universo, a gravidade. A galáxia maior, com sua massa colossal, exerce um campo gravitacional que se estende por milhões de anos-luz. Uma galáxia anã incauta, ao se aventurar muito perto, é capturada por essa influência. As forças de maré começam seu trabalho implacável, esticando a galáxia menor. As estrelas nas bordas externas da anã são as primeiras a serem arrancadas, puxadas para longe de seu lar original e atraídas para a órbita da predadora. É um desmembramento gradual, uma dissolução cósmica que se desenrola ao longo de eras geológicas. Como detetives cósmicos, podemos ver as evidências dessas refeições passadas. Ao redor de muitas galáxias grandes, incluindo a nossa própria Via Láctea e nossa vizinha Andrômeda,
observamos longas e tênues correntes de estrelas, conhecidas como correntes estelares ou caudas de maré. Estas são as cicatrizes fantasmagóricas, os rastros luminosos deixados para trás por galáxias anãs que foram devoradas. Cada estrela nessas correntes é uma testemunha silenciosa de um evento de canibalismo, um lembrete de que as galáxias não são ilhas isoladas, mas participantes ativas em uma luta gravitacional pela sobrevivência e crescimento. Um testemunho da natureza dinâmica e em constante evolução do universo. Nossa própria Via Láctea não é uma predadora solitária. Ela está rodeada por um séquito de galáxias satélites, dezenas delas, cada uma ligada gravitacionalmente à nossa. As mais famosas são as nuvens de Magalhães, visíveis a olho nu no hemisfério sul. Mas elas são apenas a ponta do iceberg cósmico. Estas companheiras menores orbitam a Via Láctea, mas suas órbitas não são eternamente estáveis. Com cada passagem, elas perdem energia devido ao atrito dinâmico e às interações de maré, espiralando lentamente para dentro, em direção a um eventual encontro fatal. Elas são, em essência, as próximas refeições no menu cósmico da nossa galáxia, destinadas a serem assimiladas ao longo dos próximos bilhões de anos. O processo de acreção, a incorporação do material da galáxia anã maior, é multifacetado. As estrelas arrancadas da galáxia condenada não colidem simplesmente com as estrelas da galáxia maior. O espaço entre as estrelas é vasto. Em vez disso, elas se misturam, suas órbitas gradualmente se ajustando ao campo gravitacional dominante. O gás e a poeira da galáxia anã podem ser comprimidos durante a interação, desencadeando novas explosões de formação estelar na galáxia canibal. Este influxo de gás fresco pode rejuvenescer regiões da galáxia maior, adicionando uma nova geração de estrelas à sua população já diversificada e complexa. Estes eventos de canibalismo têm um impacto profundo na estrutura e evolução da galáxia maior. O halo galáctico, aquela vasta esfera difusa de estrelas velhas e aglomerados globulares que envolve o disco principal, é em grande parte construído a partir dos restos de inúmeras galáxias anãs devoradas ao longo de éons. As fusões podem engrossar o disco galáctico, perturbar os braços espirais e até mesmo canalizar material para o buraco negro supermassivo que reside no coração da galáxia, alimentando seu crescimento e, por vezes, desencadeando a atividade de um núcleo galáctico ativo, visível através de vastas distâncias cósmicas. E qual o destino final da galáxia anã? Sua identidade individual é obliterada, suas estrelas são dispersas, seu gás incorporado. Se a galáxia anã possuía seu próprio buraco negro central, como muitas parecem possuir, este pode eventualmente espiralar para dentro e fundir-se com o buraco negro supermassivo da galáxia maior, enviando um tremor de ondas gravitacionais pelo tecido do espaço-tempo. Assim, a dança da destruição cósmica é também uma dança de criação e transformação, um ciclo incessante que esculpe a arquitetura das galáxias e impulsiona a evolução do universo em suas maiores escalas, um lembrete de que nada no cosmos é verdadeiramente estático. Após o brilho ofuscante do Big Bang, o universo mergulhou em um período conhecido como as Idades das Trevas Cósmicas. Por centenas de milhões de anos, o cosmos foi um vasto oceano de hidrogênio e hélio neutros, desprovido da luz das estrelas. Mas, escondidas nessas trevas, as sementes da estrutura futura estavam germinando. A busca para entender quando e como as primeiras estrelas e galáxias se acenderam, perfurando essa escuridão primordial e reionizando o universo, é uma das fronteiras mais excitantes da astrofísica moderna. Este é o amanhecer cósmico, o momento em que o universo começou a se parecer com o que vemos hoje.
Como então surgiram essas primeiras ilhas de luz? Elas se formaram a partir de minúsculas flutuações de densidade no universo primitivo, irregularidades quase infinitesimais que foram amplificadas pela força implacável da gravidade ao longo de milhões de anos. A matéria escura, essa substância misteriosa e invisível que supera em muito a matéria comum, desempenhou um papel crucial. Ela formou os primeiros halos gravitacionais, poços de potencial que atraíram o hidrogênio e o hélio primordiais. Dentro desses casulos de matéria escura, o gás esfriou, colapsou e, eventualmente, atingiu densidades e temperaturas suficientes para acender as primeiras estrelas. Essas primeiras galáxias, as verdadeiras pioneiras do cosmos, eram provavelmente muito diferentes das majestosas espirais e elípticas que conhecemos. Acredita-se que fossem significativamente menores, talvez contendo apenas alguns milhões de estrelas, em vez das centenas de bilhões das galáxias maduras. Sua morfologia era provavelmente irregular e fragmentada, e sua composição estelar dominada por estrelas massivas, quentes e de vida curta, talvez as elusivas estrelas de população terceira, forjadas apenas de hidrogênio e hélio. Elas eram os blocos de construção fundamentais, as sementes, a partir das quais galáxias maiores como a nossa Via Láctea cresceriam através de fusões subsequentes. Observar essas primeiras luzes é um desafio monumental. Elas estão incrivelmente distantes, o que significa que sua luz viajou por mais de 13 bilhões de anos para nos alcançar. Devido à expansão do universo, essa luz foi esticada ou desviada para o vermelho, para comprimentos de onda infravermelhos. Telescópios como o Telescópio Espacial Hubble e, mais recentemente, o Telescópio Espacial James Webb, com sua sensibilidade infravermelha sem precedentes, estão nos permitindo perscrutar essas profundezas cósmicas, capturando os fótons mais antigos e nos dando vislumbres dessas verdadeiras crianças do universo, revelando os primeiros capítulos da história cósmica. Quando olhamos para o universo em suas maiores escalas, descobrimos que as galáxias não estão distribuídas aleatoriamente. Elas estão organizadas em uma vasta e intrincada estrutura conhecida como a teia cósmica, filamentos colossais de galáxias e gás intergaláctico, interconectados em nós, densos onde residem os aglomerados de galáxias e separados por vastos vazios, regiões de densidade notavelmente baixa. Mas por que essa estrutura? Por que o universo possui essa arquitetura filamentar? A resposta reside, mais uma vez, nas condições iniciais do universo e na dança incessante da gravidade. As sementes dessa teia cósmica foram plantadas por flutuações quânticas no universo infantil, momentos após o Big Bang. Essas minúsculas variações de densidade foram esticadas para escalas macroscópicas durante o período de inflação cósmica. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade amplificou essas flutuações. A matéria escura, formando uma espécie de andaime invisível, colapsou primeiro ao longo dessas regiões ligeiramente mais densas, criando os filamentos e nós. A matéria bariônica, a matéria comum da qual nós, as estrelas e as galáxias somos feitos, foi então atraída para esses poços gravitacionais de matéria escura, iluminando a estrutura subjacente. E o que define a borda de uma galáxia? É a última estrela detectável em seu halo difuso? Ou devemos considerar a extensão muito maior de seu halo de matéria escura, que pode se estender por centenas de milhares, até milhões de anos-luz, muito além do brilho visível? E entre as galáxias, no aparentemente vazio espaço intergaláctico, existe o meio circungaláctico e o meio intergaláctico, vastos reservatórios de gás tênue e quente, o material bruto para a formação futura de estrelas e galáxias, e o cemitério de material ejetado por ventos galácticos e supernovas. Este é um ecossistema dinâmico e complexo.
Finalmente existe a questão do que está além da borda do universo observável. O universo observável é uma esfera centrada em nós, cujo raio é definido pela distância que a luz pôde viajar desde o Big Bang. Mas a teoria da inflação cósmica sugere fortemente que o universo como um todo é vastamente maior, talvez até infinito. O que existe nessas regiões para sempre além do nosso alcance visual? Outras teias cósmicas? Leis físicas diferentes? Essas são questões que nos levam à fronteira entre a cosmologia e a filosofia, lembrando-nos da vastidão do desconhecido e do potencial ilimitado para futuras descobertas. Contemplamos a vastidão do espaço e do tempo, testemunhando a grande narrativa cósmica. E uma verdade se torna inegavelmente clara. As galáxias não são entidades estáticas, ilhas de luz congeladas na imensidão. Elas estão vivas, dinâmicas, engajadas em uma dança perpétua e intrincada. Elas giram, interagem, colidem, fundem-se e consomem umas às outras. É uma coreografia gravitacional que se desenrola ao longo de bilhões de anos. E é essa dança, essa interação incessante, que molda a estrutura, a evolução e o próprio destino do universo que habitamos. As escalas de tempo envolvidas nesses processos cósmicos são quase incompreensíveis para a mente humana, acostumada à brevidade de uma vida ou mesmo de uma civilização. No entanto, através do poder do método científico, da observação meticulosa e da dedução teórica, somos capazes de reconstruir esses eventos passados e prever os futuros. A ciência nos oferece uma janela para essas eras distantes, permitindo-nos apreciar a majestade e a complexidade dessa dança cósmica. Somos poeira estelar que ganhou consciência, capazes de contemplar as mesmas estrelas que nos formaram e as galáxias que as abrigam. Nossa própria Via Láctea não está isenta desta dança universal. Ela está atualmente em rota de colisão com sua vizinha massiva, a galáxia de Andrômeda. Em cerca de 4,5 bilhões de anos, essas duas gigantescas espirais iniciarão uma fusão que se estenderá por centenas de milhões de anos, eventualmente formando uma galáxia elíptica ainda maior. O céu noturno de nossos descendentes distantes será espetacularmente diferente. O universo é um trabalho em andamento, uma tela em constante repintura, e nós, e nossa galáxia, somos parte integrante dessa magnífica e contínua transformação. A jornada através da escala cósmica nos lembra da nossa conexão com o universo e da natureza transitória de todas as coisas, mesmo das estruturas mais grandiosas. Já imaginou como seria testemunhar o fim da Via Láctea como a conhecemos, ou o nascimento de uma nova galáxia a partir de seus remanescentes? O cosmos está repleto de maravilhas que aguardam nossa curiosidade. Então, se essa jornada despertou sua imaginação, deixe seu like e comente. Qual galáxia, distante ou próxima, você mais gostaria de visitar, mesmo que apenas nos seus sonhos mais cósmicos? A exploração começa com uma pergunta.